terremotos, inundações e erupções vulcânicas, sempre e onde quer que ocorram, são eventos devastadores que podem destruir cidades inteiras e deixar milhares de pessoas mortas. Vamos voltar no tempo e analisar alguns dos maiores desastres naturais que ocorreram mundialmente na Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. Antioquia 526. Uma das grandes cidades do Império Romano, Antioquia, no extremo leste do Mediterrâneo, era um centro do cristianismo primitivo. Com uma população estimada em mais de 1 milhão, a cidade foi atingida por vários terremotos. Foi o que ocorreu em maio de 526, no entanto, que causou a maior devastação. O teólogo e filósofo grego Pseudo Dionísio descreveu o evento como, cito, foi um terrível e angustiante colapso impossível para qualquer um relatar. Tal foi o violento e duro desastre que foi enviado do céu, que o fogo aceso e consumiu aqueles que haviam escapado da terrível veemência do cataclismo do terremoto e do colapso. As faíscas voaram e incendiaram tudo em que se assentaram. A própria terra, debaixo, de dentro do solo, surgiu, fervilhou e queimou tudo o que estava lá. Assim, as fundações também, juntamente com todas as histórias acima delas, foram levantadas, agitadas para cima e para baixo, e estouraram, desabaram, caíram e queimaram com fogo. No final, nenhuma casa ou igreja ou qualquer tipo de construção permaneceu. O restante queimou, desmoronou e se tornou como uma putrefação extensa. O bispo de Antioquia, conhecido como Patriarca, também não escapou dos horrores. Quando o residente desabou e caiu, ele aconteceu de cair no caldeirão. Todo o seu corpo afundou nele e ele foi cozido no piche. Sua cabeça foi encontrada pendurada como se ele tivesse desmaiado fora da borda do caldeirão. Assim, ele foi reconhecido pelo seu rosto, enquanto seus ossos foram encontrados despojados da carne no piche. E medo e tremor tomaram todos que viram isso. Mais de 250 mil de pessoas morreram no terremoto. O imperador bizantino Justin I enviou dinheiro para ajuda e reconstrução, mas outro terremoto atingiu a cidade em 528 e Antioquia nunca se recuperou totalmente. No século XV, a população havia diminuído para apenas algumas centenas de pessoas. Torridanium 563. O deslizamento ocorreu quando a montanha desabou em Torridanium, no lado leste do Lago Genebra, Suíça. Isso desencadeou um tsunami que atingiu uma altura de 16 metros ou 52 pés e atingiu a cidade de Genebra em pouco mais de 1 hora. O historiador e bispo Gregório de Tours registrou os detalhes em sua História dos Francos. Ele escreveu: um grande prodígio apareceu na Gália, na fortaleza de Torondurum, que estava situada em terreno alto acima do rio Rum. Aqui, um curioso som de rugido foi ouvido por mais de 60 dias. Então, toda a encosta foi rachada e separada da montanha mais próxima e caiu no rio, levando consigo homens, igrejas, propriedades e casas. As margens do rio foram bloqueadas e a água fluiu para trás. O local era cercado por montanhas nos 2 lados, com o riacho fluindo por desfiladeiros estreitos. A água inundou as partes mais altas, submergindo e levando tudo em suas margens. Pela segunda vez, os habitantes foram pegos de surpresa, e à medida que a água acumulada abriu caminho novamente, afogou aqueles que viviam lá, assim como havia feito mais acima, destruindo suas casas, matando seu gado e levando e arrasando com sua inundação violenta e inesperada tudo o que estava em suas margens até a cidade de Genebra. É contado por muitos que a massa de água era tão grande que transbordou as muralhas para dentro da cidade mencionada. E não há dúvida dessa história porque, como dissemos, o rio flui naquela região entre montanhas que o cercam de perto e, sendo tão estreitamente fechado, não tem para onde desviar. Ele remove os fragmentos da montanha que haviam caído, fazendo-a desaparecer por completo.
Sanrique 869. Situado em uma das falhas mais ativas do mundo, o Japão é frequentemente atingido por terremotos. Os cientistas acreditam que o que aconteceu no século IX na costa nordeste foi semelhante em poder ao de 2011, que atingiu a mesma região e causou um tsunami devastador. Um testemunho medieval registrou a destruição como citação: um grande terremoto ocorreu na província de Mutsu com alguma luz estranha no céu. As pessoas gritavam, choravam e caíam sem conseguir se levantar. Alguns morreram por desabamento de casas e deslizamentos de terra. Cavalos e gado se assustaram, correram loucamente e feriram os outros. Enormes edifícios, armazéns, portões e paredes foram destruídos. O mar começou a rugir, feito uma forte tempestade. A superfície do mar subiu de repente e enormes ondas atacaram a costa. Elas se enfureceram como pesadelos e logo chegaram ao centro da cidade. As ondas se espalharam por milhares de metros a partir da praia e não conseguíamos ver o quão grande era a área devastada. Campos e estradas submergiram completamente no mar. Cerca de 1.000 pessoas se afogaram nas ondas porque não conseguiram escapar para o mar ou para o alto da colina. As propriedades e culturas foram quase totalmente arrastadas. Londres, 1091. Embora bastante raros, tornados ocorreram em toda a Europa na Idade Média. Um historiador moderno encontrou 21 casos na Grã-Bretanha nesse período. John de Worcester, um monge inglês e cronista, descreveu um deles que atingiu Londres em 16 de outubro de 1091. Citação: um violento redemoinho vindo do sudoeste sacudiu e demoliu mais de 600 casas e um grande número de igrejas em Londres. Correndo pela igreja de Santa Maria, chamada Lebô, matou 2 homens ao arrancar o telhado e as vigas, e girando-os por um longo tempo para frente e para trás no ar, finalmente cravou 6 das vigas, na mesma ordem em que estavam antes fixadas nos telhados, tão profundamente na terra que apenas a 7ª ou 8ª parte delas era visível, embora tivessem 27 ou 28 pés de comprimento. Sicília, 1169. Às 8 da manhã do dia 4 de fevereiro, véspera da festa de Santa Ágata, o terremoto atingiu a costa leste da Sicília. O historiador medieval Hugo Falcandes descreveu como citação: um terrível terremoto sacudiu a Sicília com tanta força que foi sentido na Calábria, em torno de Rédio e cidades próximas. A cidade extremamente rica de Catania sofreu tamanha destruição que nenhuma casa sobreviveu dentro da cidade. Aproximadamente 15.000 pessoas, incluindo o bispo e a maioria dos monges da cidade, morreram soterradas sob prédios desabados. Em Lentini, uma bela cidade pertencente aos siracusanos, o desabamento de edifícios causado por um terremoto matou a maioria dos habitantes. Várias fortalezas foram destruídas nos territórios de Catânia e Siracusa. Em vários lugares, a terra se abriu e produziu novos cursos de água, enquanto fechava alguns antigos, e aquela parte do cume do Etna que enfrenta a taromania pareceu afundar um pouco. Em Siracusa, a famosa fonte chamada Aretusa, que segundo a lenda traz água para a Sicília por canais secretos da cidade de Elis na Grécia, mudou de um filete para um grande fluxo, e a água se tornou salgada por causa da quantidade de água do mar misturada nela. O terremoto achatou cidades e criou um tsunami. Estima-se que o número de mortos esteja entre 15 e 25 mil. Síria, 1202. Este enorme terremoto de magnitude 7,6 atingiu ao amanhecer em maio de 1202 no sudoeste da Síria. Destruiu castelos e cidades, arrasando comunidades, mas pode ter contribuído para uma trégua entre muçulmanos e cruzados. Acredita-se que tenha matado até 30.000 pessoas. Nunca veio. 1258. Um vulcão entrou em erupção na ilha de Lombok, Indonésia, entre maio e outubro de 1257. Foi a maior explosão vulcânica em mais de 7.000 anos.
A cinza e os aerossóis lançados na atmosfera provocaram um inverno vulcânico, resfriando o ar por anos após o evento. Um ano após, clima atípico causou fome e doenças globais. Houve 15 mil mortes apenas em Londres naquele ano. O monge e cronista inglês Matthew de Paris escreveu que, cito, "O vento norte soprou sem interrupção, uma geada contínua prevaleceu, acompanhada por neve e um frio insuportável que amarrou a face da terra, afligiu severamente os pobres, suspendeu toda a cultura e matou os jovens do gado a tal ponto que parecia como se uma praga geral estivesse se alastrando entre as ovelhas e cordeiros. Acredita-se que essa explosão vulcânica contribuiu para a pequena era do gelo, que resfriou a atmosfera e afetou as temperaturas globais do século XIV ao XIX. O grande afogamento de homens, 1362. O ciclone extratropical atingiu o noroeste da Europa, como Grã-Bretanha, Holanda e Dinamarca. Essas áreas costeiras do Mar do Norte viram muitas inundações no final da Idade Média, mas foi o vendaval do Atlântico de Janeiro de 1362 que ficou conhecido como Inundação de São Marcelo, ou Grote Mandriek, que significa o grande afogamento de homens. Na Inglaterra ficou conhecido como a Grande Tempestade, e um cronista anônimo de Canterbury registrou parte do que aconteceu lá. Citação: "Por volta da hora das vésperas ocorreram tempestades e redemoinhos terríveis, fazendo com que casas e edifícios desabassem, enquanto outros, tendo seus telhados arrancados pela força, foram deixados em estado de ruína. As árvores foram arrancadas da terra pelas raízes com um estrondo aterrorizante, causando medo e tremor nas pessoas, como se o dia do juízo estivesse próximo. Ninguém sabia onde poderia se esconder com segurança, pois torres de igrejas, moinhos de vento e muitas casas residenciais desabaram, embora sem muitos danos físicos. Enquanto a tempestade apenas danificou edifícios e assustou pessoas na Inglaterra, nas costas do norte da Europa continental, dezenas de milhares morreram nas inundações. Kamikaze 1274-1281. No século XIII, Kublai Khan, neto de Genghis Khan, liderou os mongóis para invadir o Japão 2 vezes, em 1274 e novamente em 1281. Nas 2 vezes, seus navios foram destruídos por tufões. As frotas mongóis eram enormes. Acredita-se que a Segunda Armada transportava 140 mil homens em 4 mil navios. Os invasores se afogaram ou foram capturados. Por causa do momento, salvou o povo japonês da invasão, e essas 2 tempestades ficaram conhecidas como kamikaze ou vento divino. Segunda-feira Negra, 1360. Essa tempestade de granizo atingiu na segunda-feira de Páscoa durante a Guerra dos 100 Anos, causando mais baixas inglesas do que as batalhas anteriores. O exército inglês acampava fora dos portões de Chartres, em uma planície aberta, quando uma tempestade rápida atingiu. O raio atingiu e matou várias pessoas. Uma queda repentina de temperatura e uma chuva congelante com enormes pedras de granizo começaram a atacar os soldados. Os cavalos se dispersaram e 2 líderes ingleses morreram. O pânico se instalou quando as tendas e os trens de bagagem foram destruídos pelas fortes rajadas de vento. Um testemunho descreve a cena como, citação, "um dia terrível cheio de neblina e granizo, de modo que homens morreram a cavalo. Em apenas meia hora, quase 6 mil cavalos e 1.000 ingleses estavam mortos devido ao intenso frio e precipitação." Hoje, com as redes sociais e notícias em tempo real, a atualização abusada por desastres naturais. Graças aos registradores contemporâneos da história na Idade Média, podemos construir uma imagem vívida de como era a vida ao experienciar um desastre natural medieval. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você está gostando desses vídeos e te vejo na próxima semana para mais um. Tenha uma ótima semana. Saúde!